Vai fazer esse desenho aqui da Rua da Carioca. E o nosso objetivo nesse desenho é desenhar todo esse entorno com base na foto e substituir essa casa que está aqui pela casa que o Silvio indicou. O Silvio, o irmão e o Thiago indicaram. Bom, para começar, vamos começar já marcando a casa que a gente vai trocar. Então eu vou pegando aqui, olhando pela foto e vendo onde que está o limite dessa casa. E vou marcar as linhas aqui do entorno. Para saber exatamente o que eu tenho que fazer. É aqui, esse é a nossa casa, que a gente vai trocar. Bom, eu tô sem a imagem aqui para mostrar para vocês, mas peguem ela aí. O que acontece? A gente não consegue saber exatamente onde está a altura do observador e o ponto de fuga, porque, bom, ele vai acabar lá do outro lado, bem longe da folha. Desse lado aqui, até, acho que desse lado até consegue acabar dentro, dependendo de como você posicionou. O ideal é posicionar o desenho para o meio, o meu ficou um pouco torto, mas não tem problema. Por quê? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui mais ou menos aqui no meio dessa porta aqui e vai tentar marcar mais ou menos a altura do observador. Ele deve estar em cima do carro do Google, alguma coisa assim, então ele não está tão baixo assim. Então ele deve estar mais ou menos por aqui. E aí a gente vai estimar que a altura seja essa e vai atravessar todo o desenho com essa altura. Espera aí, que assim não vai. Foi. Bom, é aqui a gente estimou que essa é a altura do observador. Se a gente jogar a fuga aqui da casa, ela vai cair mais ou menos para cá. A gente vai vindo aqui, ela vai encontrar lá do outro lado. E para estimar essa fuga daqui, a gente pode pegar o prédio. O prédio ainda vai cair dentro da folha. Eu peguei essa janelinha aqui do prédio para poder marcar. E o que a gente faz? A gente pega algumas janelas aqui desses prédios aqui atrás e marca para garantir que esse é o ponto. Esse aqui é o ponto de fuga 2. O 1 a gente não está vendo, ele está lá longe. Mas não é tão relevante, porque a gente tem uma noção agora de mais ou menos onde está o ponto. Esse desenho aqui, ele não tem medida, tanto que eu nem devo usar a escala, porque você vai usar basicamente a sua visão espacial. Você vai perceber mais ou menos os tamanhos das coisas e vai desenhar com base nisso. Esse prédio ele tem por volta de 7 ou 8 metros de altura. E agora o que a gente vai fazer? A gente tem que dividir ele em 3 módulos, sendo um maior e outros menores. O Hermano ele fala para dividir em 11, porque aí você já faz uma marcação, mas eu acho mais fácil só dividir em 3, considerando um pouco menor. Eu vou pegar aqui e jogar mais ou menos aqui na fuga. Eu vou usar a janela do próprio prédio de apoio para saber o quão inclinado eu tenho que fazer essa linha. E eu vou dividir ele em 3 partes. Eu vou usar as próprias divisões do próprio desenho, da própria foto. Então aqui eu estou usando um detalhe da construção. Aqui eu estou usando um detalhezinho da janela. Você vai ver, essa parte de cima ela tem que ser um pouco menor, porque na verdade são 2 módulos e um módulo um pouco menor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a mão mesmo e ver se está mais ou menos do mesmo tamanho. Aparentemente está. E esse aqui de cima ele tem que estar um pouco menor. Então foi. Agora o que a gente faz? A gente dá uma marcação um pouco mais forte para isso daqui. A gente pode vir aqui e marcar também. Eu vou fazer uma diagonal aqui dentro. Bem fraquinho. E vou começar a marcar de cima para baixo, que essa parte do prédio é um pouco mais fácil. Eu vou dividir em 3. Então eu vou vir aqui, ó, e ver mais ou menos onde dá 3 módulos iguais. Então eu acertei aqui, eu acho que tá um bom tamanho. E aí a gente vai jogando para fuga com base nas medidas que o próprio prédio dá. O prédio tem várias linhas dentro dele. Você consegue usar elas para se apoiar e saber se vocês estão indo mais ou menos no ponto de fuga certinho. Então, por exemplo, essa linha aqui de cima, ela coincidiu com essa pequena linha aqui em cima, quase. Então, se eu abaixar um pouquinho,
deve estar certo. E essa aqui de cima meio que coincidiu com essa, então também deve estar certo. Pronto. Aí essa marcação que eu fiz na diagonal vão dar 3 pontos. A gente divide os 3 pontos aqui e vai fazer 3 linhas verticais. Só que aqui em cima a grade são de 6, então a gente pode fazer o quê? Faz uma diagonal dentro dessa diagonal que a gente já começou a fazer, para acertar o meio. E fazer aqui em cima os 3 pontos. Ele vai ficar uma... Apesar da imagem ser uma malha retangular, ele vai ficar... Provavelmente ele vai ficar uma malha quadrada. Porque, na verdade, aquele desenho ele não foi feito para esse lote específico. Ele foi feito para um outro desenho, mas ele acaba cabendo aqui. Então, a proporção dele é parecida. Então, acaba que fica um pouquinho distorcido. Porque esse desenho não foi feito, eu acho, para esse lote daqui. Mas, de modo geral, ele acaba cabendo legal. Pronto, fiz a parte de cima do prédio. Agora a gente pode partir aqui para o meio. Eu estou fazendo de memória, porque eu não tenho nenhum desenho em mãos. Mas eu lembro que aqui no meio tinha o brise. E aqui dentro tinha uma janela. Eu acho que tinha uma profundidade. Se tiver a profundidade, que eu imagino que tem, a gente joga aqui no ponto de fuga 2. Joga um pouquinho aqui para dentro. Eu vou parar aqui, ó, bem em cima dessa linhazinha aqui da janela, que eu consigo, ó, puxar certinho a perspectiva. Já que ele não vai dando medidas, a gente vai usando o próprio desenho de base como referência. Então aí a gente veio aqui, colocou, ó, e veio aqui, a gente pode fazer uma marcaçãozinha aqui para sombra, e tudo mais. Como a altura do observador está para cá, a gente não vai ver esse piso aqui, imagino eu. E aí aqui, a gente pode começar a marcar as sombras, a marcar os brises, desculpa. A gente pode vir aqui mais ou menos aqui no meio, a gente marca um brise. Eu vou usar com base a própria altura desse guarda-corpo aqui para saber se ele está mais ou menos na perspectiva. O ideal é você ir, por exemplo, dividindo ao meio. Então você dividiu ao meio aqui, e você dividiu ao meio aqui de novo. Sempre usando o desenho como própria base. Não precisa ser o meio certinho, claro. Eu já vi que eu errei o meio ali. Você vai jogando mais ou menos onde está o ponto de fuga, onde você acha que ele está. Você vai comparando com o resto do desenho, se ele está muito torto ou não. Aqui, por exemplo, eu achei que ficou meio ruim. Aí aqui a gente vai dividindo de dois em dois, sempre comparando com o próprio desenho, para ver se não está muito esquisito. Aqui não ficou bom, não. Aí a gente vai fazendo esse brise aqui. Mas eu pensei aqui, achei que ficou um pouco inclinado. Dá para inclinar um pouquinho mais. Aí aqui já fica normal. Pronto. Esse desenho aqui é basicamente você vai comparar com o próprio desenho, com a própria base e com o próprio desenho. Você vai olhando o que está batendo e o que não está batendo. E aí você vai fazendo tudo que você precisa fazer. Nesse caso aqui agora, eu vou começar a fazer aqui dentro. Marcar um pouco mais forte agora. Aí a gente vai vendo aqui. Aí pronto. Por isso está marcado.
mais ou menos marcado aqui, né? Eles fazem mais bonitinho do que eu tô fazendo. Pronto. Aí agora a gente já vai pro térreo. O térreo é mais chatinho de fazer, porque ele tem um espaço dividido em três partes que vão se afundando. Então em planta ele tem um lugar aqui, aí ele vai, entra aqui, e depois tem um corredor de entrada lá para dentro. É mais ou menos isso aqui que é o térreo, visto em planta, né? Então, o que que eu vou começar a fazer? Vamos ver aqui. Vamos ver o que que eu vou começar a fazer. Primeiro, acho que eu vou marcar os 3 pontos aqui em cima, bem fraco, só para eu ter uma noção. Eu vou usar lá de cima a nossa malha que a gente fez aqui em cima para poder marcar. Só que, como ele está vindo entrando pro ponto de fuga, eu já posso marcar pelo próprio. Eu vou marcar pelo chão, acho que vai ficar mais fácil de enxergar. Então eu vou jogar essa linha aqui bem fraca até o chão. Vou jogar aqui um pouquinho pro ponto de fuga 2, porque aqui ele entra um pouco no lote. Então vou usar uma linha desse portão de garagem aqui para marcar a minha perspectiva. Então ele vai vir até aqui. Então essa aqui é a primeira linha. Não vai até o teto, né? Porque daqui a gente joga na fuga 2. De cruzar aqui com essa linha já existente, a gente marca aqui, pode jogar lá para o ponto de fuga. Não ficou muito lá para o ponto de fuga direito não, mas deixa eu arrumar isso aqui. Acho que ele é mais para cá. Assim. Pronto. É mais ou menos isso daqui. Pronto. Ele deu um recuo aqui. Às vezes você tem que olhar se ele está batendo com a perspectiva do próprio desenho, se ele não está muito esquisito. Se tiver muito esquisito, pode dar uma mexida. Pronto. Ele já foi um pouquinho em relação à rua. Aí agora o próximo ele vai mais ainda. Então a gente pode pegar o ponto de fuga 2, jogar ele para cá. Daqui, ó, marcar um pouquinho de altura aqui, jogar lá pro ponto de fuga. Jogar mais ou menos assim. E ver onde que ele vai cair. Ele caiu aqui, ó. Então essa aqui é a segunda parte que ele entra. A gente sabe que ele vem aqui da frente para cá, ó. Então na verdade ele caiu aqui. E essa malha aqui, ela vai até lá no ponto de fuga. Então ela vai mais ou menos assim. E aí o último ele vai entrar lá atrás no ponto de fuga 2. Você não vai ver ele acabando porque é um corredor que você não chega a ver o final. Então a gente pode só marcar ele direto aqui. Esqueci de marcar umas linhas aqui. Pronto. Agora deixa eu só marcar isso mais forte e apagar essas linhas aqui da frente para ficar melhor de entender o desenho. Essa linha e essa linha aqui não vão existir. O que aconteceu? A gente marcou essa frente aqui. A gente marcou esse daqui. Jogamos para cá. Jogamos para cá. Para cá. Para cá. E esse aqui foi lá para trás. E esse aqui também. Aí aqui no teto a gente termina de sombrear, né? A gente faz uma sombrinha aqui no teto. É basicamente isso. Aí aqui nesse aqui de trás a gente pode vir mais ou menos aqui no meio e marcar uma porta. Marca mais ou menos eu vou usar a altura da porta também que já é existente aqui. Pegar, marcar mais ou menos aqui. Isso aqui é tudo bem mais ou menos mesmo, sabe? Pronto. Você vai tendo uma noção de profundidade. E essas linhas aqui no chão a gente pode até apagar se quiser aqui, ó. Pronto. Então o nosso primeiro volume ele já está marcado. Ah, esqueci de marcar a laje dele. Deixa eu só fazer isso rapidinho. Eu vou usar a altura desse brise aqui como laje. Esse brise aqui que eu botei aqui embaixo. Eu esqueci de marcar a laje. Acho que ele tinha uma laje aqui.
Lembrei dela agora. Então pronto. Então acho que o primeiro volume já está bem marcado. Só vou dar um reforço aqui com uma lapiseira mesmo, um pouco mais forte. Eu não sei, cara, eu não sei se esse vidro vai para trás ou se ele acaba aqui. Eu não lembro se ele vai assim ou se ele fica. Eu não tenho certeza. Eu vou botar como se ele acabasse aqui porque eu não sei. Eu tô sem a imagem para poder ver e eu não lembro. Se ele for, você vai botar ele indo para cá e vai apagar essas duas linhas aqui. Mas eu não tenho certeza, então eu vou botar ele dessa forma aqui. De qualquer forma, acho que é só um detalhe, acho que não vai fazer tanta diferença assim. Então, eu tô sem a imagem, eu tô fazendo ela de cabeça, porque eu não achei ela no EAD. Eu não peguei uma cópia, então só peguei a base, não peguei a imagem. Então vamos embora. Aí aqui a gente vem aqui, pronto. A gente sempre marca aqui a sombra para ficar mais confuso o desenho. Não esquece também que essas paredes sempre vão ter uma sombrinha. Essa daqui também. Pronto. Agora a base está feita. O que vocês vão fazer agora com o resto do desenho? Vocês vão copiar. Esse desenho eles querem mais croquis, né? Então vocês só vão pegar essa base já existente. Vão fazer umas marcações aqui dos prédios. As marcações mais importantes eu recomendo vocês fazerem com os quadros. Então, os limites, as alturas e tudo mais. Vou ver aqui. Vai ver aqui, ó. Coloca os quadros aqui. A imagem não é muito boa. Mas acredita em mim que tinha imagem pior do que essa. Então, tá bem tranquilo. Vocês podem vir aqui. Por exemplo, aqui ele tem uma marquise que vai sobrepor o nosso desenho. A gente pode sobrepor ela aqui. Faz a linha dela. Ele quer um desenho mais croquis, então dependendo da linha você pode fazer até a mão livre. E aí aqui, mas essas linhas grandes eu recomendo você fazer com os quadros, mas fica mais certinho, fica mais organizado o desenho. Aí aqui a gente vem, faz uma marcação. Aí essa parte aqui é a mão livre mesmo. E aí vocês vão se divertir agora, só ficar marcando os prédios. E vão vir aqui, ó. Aqui. Ah, tem uma abóbora aqui, ó. Tem um arco aqui, né? Pronto. Aí você vem, marca o próximo. Aí aqui ele tem um pilar. Aí você pode fazer o pilar aqui. Faz o detalhe do pilar. Faz o detalhe aqui da entrada. Essa é a parte do desenho que vocês têm que dar mais atenção depois que vocês fizerem a casa, que é fazer os detalhezinhos dos prédios e tal. Vocês podem usar a base para fazer alguns detalhes, e quando vocês acabarem de fazer o principal, aí vocês podem tirar a base para poder enxergar melhor. Então vocês, pô, não tô vendo, não tô conseguindo ver. Aí você marca o principal aqui com a base, depois tira ela e vai fazendo de olho, porque você já vai ter várias marcações que vão te orientando. Então aqui, ó, fazer aqui o arquinho aqui com sombra. Fazer aqui o ar. Aí, aí, aí aqui a gente marca aqui, ó, aqui em cima.
fazer um prédiozinho aqui só pra mostrar pra vocês, né? Vamos lá. Fazendo bem solto mesmo, tá? Então, o meu não é muito padrão, não, tá? Aqui, aí a gente vem aqui, vem os detalhes aqui, ó. Faz aqui. Aqui tem os desenhos aqui do prédio. Vem aqui, marcou. Pronto. Aqui tem os quadradinhos, ó. Vou fazendo aqui. Pronto, aí aqui a gente tem, ó, o detalhamento. Fazendo bem mal feito, tá, gente? Só para não deixar de ter o detalhe das outras coisas aqui em volta. Só para mostrar mais ou menos como é que fica. Bem mais ou menos mesmo. E aqui, aqui. Vou jogar aqui para a segunda fuga, profundidade. Pronto. Mais ou menos isso aqui. Tá bem mal feito esse entorno, mas finge que ele tá legal. Deixa eu botar um papel aqui embaixo só pra gente poder ver o resultado final. Um papel de cola aqui, né? Deixa eu... Só pra ver como vai ficar. Tá. Agora vou colocar aqui. E esse aqui é o resultado final. Claro, vocês vão detalhar melhor esse prédio e todos os outros em volta, mas a princípio é isso. A ideia da casa é essa. Deixa eu só reforçar essa porta, que agora ela me incomodou que ela tá muito clara. Aqui. Você vai reforçar aqui. A princípio o desenho é esse. Bem simples. E aí vocês vão fazer em torno. Vão botar esses prédios aqui, vão desenhar ele melhor do que eu estou desenhando agora, claro. E aí vocês vão desenhar todos os outros os prédios em volta, a rua.
Não precisa, eu acho que não precisa nem fazer esse aqui de trás, tá? Só pelo menos esse aqui da rua, calçada aqui, e colocar umas figuras humanas em proporção. Mas, mais ou mais é isso. O desenho é esse e eu acho que é só isso. Acabou.